E equipamentos que medem a qualidade do ar foram furtados de uma rede de monitoramento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental no centro de Porto Alegre. O FEPAM é de cerca de R$500 mil. Entre o material furtado está uma cápsula que contém carbono 14, um elemento químico radioativo. A estação danificada está em funcionamento há 15 anos. O container com os equipamentos foi importado da França e nunca tinha sido arrombado. O furto foi descoberto na terça-feira, quando um funcionário foi monitorar a rede. A FEPAM alerta para o risco de danos à saúde de quem levou o material. Embora seja uma fonte de carbono 14, que emite partículas betas, que tem um poder de penetração não muito grande, né, comparado às radiações mais nocivas, todo material radioativo é preocupante e não pode ficar jogado ao meio ambiente ou que pessoas sem proteção lidem com isso. Os cabos de energia que abasteciam a rede e ficavam instalados na passarela já haviam sido roubados há um ano. Com este novo roubo, a situação do monitoramento aqui fica inviável. A solução para a FEPAM agora é pedir uma parceria com a indústria. A gente tem contornado o problema, nós da FEPAM, utilizando o auxílio das indústrias, que por força de condicionamento dos seus licenciamentos, instalam então estações de qualidade do ar e nos fornecem os dados para que a gente possa ter o mínimo de condições de poder avaliar a poluição do ar aqui, como está a qualidade do ar do nosso estado. A FEPAM solicita à população que, em caso de qualquer suspeita sobre o equipamento furtado, informe a polícia pelo 190 ou ligue para o número de emergência ambiental 51 9982 7840. Mesmo com o fim dos bloqueios de rodovias no estado, algumas cidades gaúchas ainda enfrentam dificuldades de abastecimento. Segundo a FAMURS, pelo menos 307 municípios estão com problemas. Na região noroeste, aulas foram suspensas por causa da falta de combustíveis para o transporte escolar e falta ração para os animais. Em Rio Grande, na região sul, nem a proximidade com as refinarias amenizou a falta de combustível. A expectativa é de que a situação seja normalizada em 10 dias. Até lá, o clima é de incerteza entre clientes e empresários. É o que você vai ver agora na reportagem da TV Mar. Quando o posto recebeu gasolina? Pela última vez? Na sexta-feira da semana passada. E a previsão é a normalização? Acredito que sim. Até boa parte dos caminhões já estão saindo da Ipiranga sem bloqueio nenhum da refinaria. As informações são muito desencontradas, né? Muito folclore em cima disso, uns exageram, outros tentam amenizar, mas a tendência é normalizar, a tendência é não faltar mais. E os caminhoneiros, quando vieram realizar a entrega, fizeram algum comentário sobre a estrada? A estrada sempre esteve liberada, o problema era o medo de depredações e tiros, essas coisas todas nos motoristas. Mas a estrada nunca esteve trancada, só que era o receio de bater de frente com eles, né? Que estavam nos motins em vários locais nas estradas. Né? Mais de 15 milhões de litros de leite deixaram de chegar à indústria durante os bloqueios de estradas pelos caminhoneiros aqui no estado. O novo levantamento divulgado hoje pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios aponta esse prejuízo. O Sindilat estima um prazo de 10 dias para que o setor normalize as operações. Os bloqueios impossibilitaram a coleta de leite nas propriedades dos produtores e postos de resfriamento. 120 mil famílias dependiam dessa renda. A média de industrialização no estado é de 13 milhões de litros por dia. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor do país. Outro problema provocado pelos bloqueios foi a falta de suprimentos nas plantas industriais, como embalagens e lenha para as caldeiras. As empresas também deixaram de fabricar derivados como queijo, requeijão e iogurte para o mercado interno e externo. Um economista questionou as mudanças na metodologia utilizada para compor o preço da passagem de ônibus da capital. O cálculo da tarifa leva em conta itens como o preço do diesel e a vida útil dos pneus. A IPTC defende as alterações. Em Porto Alegre, o reajuste da tarifa de ônibus é calculado levando-se em conta a planilha de custos das empresas permissionárias. Mas a maneira como deve ser realizado o cálculo está especificada em decreto municipal. No mês passado, dias antes da homologação do aumento da passagem para R$ 3,25, regras do cálculo foram modificadas.
caiu a vida útil dos pneus para troca e subiu o índice de consumo do diesel dos veículos. Outra alteração, segundo constatou esse economista, ocorreu com o preço do combustível de referência, que deixou de ser medido pelo levantamento mensal da Agência Nacional do Petróleo. E a Prefeitura substituiu esse valor, que é um dado oficial, um órgão regulamentador do governo federal, que faz a pesquisa de preços, pela nota fiscal das empresas. Então, as próprias empresas dizem quanto pagaram pelo seu diesel. E as notas fiscais apresentadas pelas empresas são valores muito acima do que a Agência Nacional de Petróleo mostrou na sua pesquisa que estava sendo cobrado em Porto Alegre. Esse decreto muda diversos coeficientes técnicos, como consumo de combustível, tempo de vida útil do pneu, que são coeficientes que não deveriam mudar de um ano para outro. São coeficientes tecnológicos, a não ser quando mudasse o tipo de ônibus usado, que poderia mudar. Segundo a Associação dos Transportadores de Passageiros, no ano passado também houve mudança de regras feita às vésperas do reajuste tarifário. A Prefeitura houve por bem, às vésperas agora da tarifa de 2015, fazer algumas alterações no decreto, algumas que, inclusive, constavam da nossa inconformidade já levada à EPTC. A tarifa de ônibus Porto Alegre é a mais transparente possível, está publicada no site da Prefeitura, está publicado no Diário Oficial. Para a EPTC, responsável pelo estudo técnico que propõe um índice de reajuste da passagem, a mudança na metodologia do cálculo foi necessária. O que nós mudamos na metodologia? Que as notas fiscais também eram uma fonte segura, oficial, onde a gente pudesse medir o valor pago por cada operadora quando fosse comprar o combustível. Em relação a vida útil do pneu, quando foi calculada a vida útil dos pneus e das recapagens que são utilizadas pelas empresas, que não foi contemplada que o veículo, quando comprado novo, ele já vem com jogo de pneus. E esse jogo de pneus não estava sendo contabilizado. O ano mal começou e os brasileiros já precisam rever o orçamento doméstico. Aumentos nos custos de produtos, serviços, tarifas e impostos estão pesando no bolso. A gente foi atrás de dicas para evitar que a conta bancária fique no vermelho no final do mês. É tempo de liquidações, mas não é hora de comprar. O primeiro bimestre de 2015 chegou com um aumento na energia elétrica, nos combustíveis, nos transportes, em produtos e serviços. E outros reajustes são esperados nos impostos para equilibrar as contas federais. E como fica o consumidor? A gente fica sem chão, né? Fica sem chão porque todos nós trabalhadores, no caso eu sou aposentado, a gente tem uma previsão. Bom, esse mês eu vou gastar tanto. Aí quando tu vê, quando chega naquele dia, aquele teu dinheiro não dá. Os economistas já afirmam que a inflação vai ser maior do que a prevista para o ano. O governo tem uma meta de 4,5%, se ele fica a 6,5% na inflação de 2015, ele está cumprindo as metas de inflação. Mas já se sabe, todos os analistas já mostram isso, inclusive o Boletim Focus, que faz um levantamento de 500 analistas do mercado financeiro, já falam em 7,4% a inflação de 2015. O caminho da economia doméstica começa com uma boa conversa em família. A gente entrou nessa decisão de economizar a luz, as coisas, né, porque está tudo caro, para poder dar no orçamento da família. Vale reduzir os deslocamentos de carro, passar a roupa somente uma vez na semana e até trocar o chuveiro elétrico pelo a gás. A regra é cortar custos. Tanto no que diz respeito ao consumo de energia elétrica e de gasolina, como principalmente alguns itens do orçamento doméstico que são gastos com restaurantes, com lazer, com cinemas, com teatros. Isso tem que ser reduzido para que a gente possa equilibrar. Quando for necessário comprar, tem que pesquisar. Por enquanto, só olhando, né, para ver se dá para comprar alguma coisa. Mas vamos olhar mais, para ver qual é a oferta melhor. Já aquela compra desejada, em parcelas. É um celular, né? Mas eu olhei o preço, não tem como. Vou ficar com o meu velho mesmo. Com o possível aumento da taxa de juros, a Selic, compras a prazo e financiamentos devem ser evitados. O pagamento total da fatura do cartão de crédito também é recomendado. E cheque especial, nem pensar.
é que o dinheiro emprestado vai ficar cada vez mais caro. Principalmente para quem tem dívida, vai ficar mais pesada, porque vão aumentar os impostos e vão aumentar as taxas de juros. Consequentemente, é proibitivo hoje gastar mais do que a gente ganha. Tempo chuvoso na região metropolitana para esta quinta-feira, que amanhece parcialmente nublada. O sol, se aparecer, será apenas neste período do dia. Pela tarde, o céu ficará coberto e a chuva virá com intensidade. Deve parar de chover no fim da tarde, mas as nuvens não vão se dissipar, resultando em uma noite encoberta. Em Porto Alegre, a mínima fica em 21 e a máxima em 32 graus. A alta nebulosidade marca o tempo na região central do estado nesta quinta-feira. A parte da manhã terá muitas nuvens, mas o céu vai limpar antes do meio-dia, quando o sol pode aparecer brevemente. Volta a nublar no início da tarde, gerando chuvas para o restante do período. À noite, tempo encoberto e chuvas esporádicas. Em Rio Pardo, mínima de 23 e máxima de 30 graus. A Secretaria de Comércio Exterior abriu esta semana a investigação para renovar a sobretaxa aplicada na importação de calçados da China. O processo deve durar 10 meses e durante este período o Brasil continuará cobrando o valor de $13,85 sobre cada par comprado do país asiático. E a medida beneficia diretamente a indústria gaúcha que quer, além de sentir nas exportações o impacto da crise internacional, também sofre no mercado interno com a concorrência chinesa. Um cenário que interfere na vida das empresas e também dos trabalhadores, que muitas vezes são demitidos. O polo calçadista gaúcho emprega mais de 100 mil pessoas. Boa parte está em microindústrias, que fornecem acessórios de couro para as grandes fábricas. Sempre com uma vida profissional assim equilibrada ou muitos altos e baixos? Muitos altos e baixos. Em relação do próprio setor, né? Diminui o serviço. E agora tu estás de novo em outra empresa procurando mais outra oportunidade? Sim, sempre, né? Eu trabalhei um tempinho com eles, mas daí eu trabalhava por peça. Daí eu saí e fui morar para fora. Depois eu vim aqui pedir serviço de novo. Daí ele me contratou. Mas isso porque por causa da demissão, né, da outra empresa? Trabalhei lá 1 ano e 2 meses, depois de lá, e acabei indo para a rua. Daí saí de lá, começou sozinha com meus filhos e vim para cá procurar serviço. Para que as microindústrias consigam produzir conforme os padrões de qualidade das grandes fábricas, o setor investe no aprimoramento técnico de trabalhadores. No ateliê de Lorizi, 20 funcionários fazem 3 mil bolsas por mês para uma empresa da região. Com o curso, a gente conseguiu organizar mais também o layout da empresa, como contratar as pessoas, como tu lidar sobre a administração. É muito importante, muito importante. Nossa, a gente aprende muita coisa. A gente acha que sabe, mas cada vez que tu vai, tu aprende mais. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, em parceria com o SEBRAE, promove um projeto de capacitação dessas unidades de fornecimento. Houve, sem dúvida nenhuma, resultados bons com aumento de lucratividade, aumento de produtividade, diminuição de desperdício. Inclusive em depoimentos dados pelas próprias unidades de fornecimento, que no início eram de uma certa forma céticos em relação a essa necessidade, houve um entusiasmo muito grande, porque eles verificaram e perceberam que eles estavam trabalhando de uma forma muito mais profissional. Aproximadamente 2.500 empresas atuam no ramo de atividade de acabamento de calçados e acessórios de couro, sob encomenda de fábricas nos vales dos Sinos, Caí e Paranhana. E um tradicional encontro de estudantes terminou com 2 feridos na região central do estado. A confusão foi em uma praça no centro de Santa Maria, como você vê nessas imagens retiradas do YouTube e na internet. No início da madrugada, bichos da universidade faziam um encontro como acontece em todos os anos. Testemunhas relataram que ouviram cerca de 8 tiros. Um adolescente de 15 anos foi baleado e uma jovem de 21 levou um tiro de raspão no pescoço. A Brigada Militar, os bombeiros e o SAMU foram acionados. A polícia investiga a suspeita de que o adolescente tenha sido ferido por ter roubado estudantes na mesma noite.
No ano passado, no mesmo período da recepção aos calouros, um estudante uruguaio de 28 anos foi esfaqueado durante uma briga generalizada na cidade. Apenas 30% dos estudantes que usam o Fundo de Financiamento Estudantil do governo federal conseguiram renovar os contratos no ensino superior. São quase 2 milhões de usuários em todo o país. Em nota, o Ministério da Educação informou que, por causa do grande número de acessos, o site do FIES passou por instabilidades e pede paciência aos estudantes. No Rio Grande do Sul, são 60 mil alunos inscritos no FIES. Todos os trâmites do programa são feitos pela internet. Só que falhas no sistema têm prejudicado a concessão de novos financiamentos e a renovação dos existentes. Nós temos 1.900.000 contratos para serem renovados e 475 mil novos. Não temos ainda um balanço total, mas me parece que das renovações a gente só conseguiu fazer até agora 30% delas e de novos só 20%. Então, nós estamos esperando o sistema terminar para sabermos exatamente quanto que nós vamos poder atender dos que já tinham contratos e dos novos contratos. Enquanto o problema não se resolve, milhares de pessoas esperam pela oportunidade de ingressar no programa e garantir os estudos. Fernanda teve sorte. A universidade onde ela estuda permitiu que ela se matriculasse, mesmo sem a liberação. Voltei às aulas tranquilamente, a mensalidade está sendo descontada automaticamente, está sendo debitado. Não teve nenhum problema para fazer a rematrícula, para a escala de matrículas, nada. Está tudo renovado e é só vir estudar e quando aparecer ali no portal a gente poder renovar e assinar. As mudanças nas regras do FIES estabelecem que um aluno tenha feito pelo menos 450 pontos na prova do Enem e não tenha zerado a redação. Definem também que os reajustes dos contratos não passem de 6,4% e que nas universidades com mais de 20 mil alunos, o governo deve pagar 8 parcelas ao invés de 12. As outras 4 devem ser pagas após a formatura do aluno. Em novembro, nós tínhamos uma regra. Então, as universidades, as faculdades, as IES, se organizaram para receber dentro do seu gráfico histórico aquele crescimento. E os alunos se organizaram também. Então, fizeram vestibular, mudaram de cidade. Então, houve todo um ajuste do setor para começar 2015. Quando é 29 de dezembro, as regras estão todas mudadas. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que também oferece cursos em instituições particulares, está com problemas de execução. Os repasses estão atrasados desde o ano passado. Não vamos ter cursos do Pronatec no primeiro semestre de 2015. Em função do atraso do governo federal, ele devia ter divulgado o resultado, daquelas instituições que iam poder oferecer curso. Isso atrasou, foi divulgado um novo cronograma. E esse novo cronograma prevê início das aulas somente no mês de junho. Conforme a Federação Nacional das Escolas Particulares, o Ministério da Educação não fornece respostas objetivas sobre a situação dos financiamentos. A quinta-feira, no sul do estado, pode amanhecer parcialmente nublada, mas as nuvens não duram muito tempo no céu, que limpa e possibilita o predomínio do sol pelo restante da manhã e da tarde. A temperatura sobe e chega na casa dos 29 graus. Ao anoitecer, haverá formação de nuvens densas, o que acarreta em chuvas pela noite. Em Canguçu, a mínima não ficará abaixo dos 20 graus. A região norte do estado pode ter chuvas já na madrugada desta quinta-feira. As nuvens se dissipam pela manhã, que terá sol e temperatura próxima da mínima de 19 graus. Entretanto, volta a nublar no meio da tarde, o que resulta em pancadas de chuva. O tempo chuvoso deve persistir pela noite, que terá um céu totalmente coberto pelas nuvens. Em Erechim, a máxima não ultrapassa os 28 graus. A haitiana, que estava abrigada no aeroporto Salgado Filho há 4 dias, embarcou agora há pouco para São Paulo. A mulher, que não teve o nome revelado, estava desde sábado no saguão do aeroporto. Ela estava com a passagem comprada para o próximo dia 9 para voltar ao Haiti. O núcleo de polícia aeroportuária e a operadora de viagem viabilizaram a troca de data do voo para agilizar o embarque. A reportagem completa você assiste amanhã no Jornal da TVE, primeira edição. O céu amanhece nublado nesta quinta-feira na fronteira oeste. Entretanto, o tempo abre até o meio-dia, proporcionando sol e a alta da temperatura que chega a 31 graus. No meio da tarde, a formação de nuvens pode gerar pancadas de chuva rápidas. À noite terá pouca nebulosidade. Em Itaqui, a mínima fica em torno dos 23 graus.
Na segunda metade do século XX, a quebra de tabus femininos ampliou a participação da mulher nos mais diversos setores. Nos esportes de alto rendimento e no teatro profissional, por exemplo, as gaúchas rompem limites e conquistam reconhecimento. Na terceira reportagem da série sobre a Semana da Mulher, a repórter Simone Feltz encontra uma fera do tatame e uma diva dos palcos. Eles lutam incansavelmente e não pense que não Atriz, professora, mãe, esposa, dona de casa. Nos papéis da vida sem roteiro, Sandra Dani é, antes de tudo, mulher. Teatro é uma casa também, né? O palco é uma casa, com seus personagens, com as suas situações dramáticas, né? Uma das damas dos palcos gaúchos. Ela começou a atuar quando cursava a faculdade de psicologia nos anos 70. Em 40 anos foram dezenas de peças encenadas, mas fora do eixo Rio-São Paulo. Ficou por aqui e adotou a vida acadêmica. O casamento e os filhos com o diretor carioca, Luiz Paulo Vasconcelos, consolidaram a permanência em Porto Alegre. Enfim, pôde optar por uma carreira menos comercial. Eu consegui fazer algo que era, vamos dizer, um objetivo que eu tinha, né? De fazer um trabalho de conteúdo. Essa é agora a minha sorte. Em fazer pensar, e pensar, tu podes pensar pelo riso, podes pensar, né? Tem N maneiras, né? Chorando ou não, ou refletindo, ou se angustiando. Comprometido como? Com o homem, né? Em fazer esse homem melhor. E quem é que vai me trazer o teu pai de volta? Quem procura uma assessoria hoje para planejar a carreira pode pensar em uma estratégia regional ou em outros circuitos culturais. O que as jovens atrizes precisam ter em mente é a diferença entre reconhecimento e fama. Fama é ligeiro de conseguir, né? As pessoas que buscam reconhecimento, que querem simplesmente passar uma mensagem importante, que elas não têm mais como guardar para elas, né? Que a arte faz explodir. Essas pessoas aí, elas vão buscar se aperfeiçoar, elas vão buscar um meio e isso é difícil. Pois o treino é puxado de segunda a sábado até 3 vezes por dia. A judoca ouro no Pan-Americano de Judô de 2012 e bronze no Pan de 2011 trabalha firme. Ela quer muito uma medalha na sua segunda Olimpíada, no Rio, em 2016. A Olimpíada é momento decisivo, é o último, para mim é bastante decisivo, eu estou disputando com uma guria do Rio. Se eu chegar no Rio e conseguir o meu objetivo, que eu vou conseguir, que é subir no pódio, já vou ficar feliz para sempre. Mas o kimono só disfarça a jovem de 27 anos que faz faculdade, cuida da casa onde mora com o namorado e também é muito vaidosa. Me cuido, eu procuro me arrumar, procuro me maquiar, procuro se eu vou sair em algum lugar. Eu sempre procuro colocar uma roupa mais bonitinha, assim, para me sentir mais mulher, né? Mas teve um tempo em que as mulheres não podiam competir em alguns esportes, como o futebol, o halterofilismo e as lutas de qualquer natureza. O decreto da Era Vargas vigorou até 1979. O motivo da proibição? É que esse era considerado um esporte que fazia mal ao físico frágil. Frágil? Etier é um dos companheiros de treino de Maria. Um dia convidou a judoca para começar com a faixa branca em outra luta, o jiu-jitsu. Geralmente, no jiu-jitsu o pessoal vai um pouco mais leve, porque as meninas estão começando. E ela foi lá e bateu muito em todo mundo quase, né, no pessoal que foi leve com ela. Características físicas de massa muscular, hormonais, diferem homens e mulheres. Mas as regras do esporte se valem de equipamentos, pesos, categorias, não para proteger as mulheres, mas para respeitar as diferenças entre os atletas. Agora, na questão de gênero, elas levam até alguma vantagem na busca da superação dos limites. Acredito que a mulher se sobressaia nesse ponto ao superar o treinamento repetitivo muito mais do que o homem. O homem necessita muito mais de pulso do treinador para que se mantenha concentrado. Eu acho que a mulher tem essa vantagem de característica. É lógico que eles sempre vão ter mais força que a gente, mas a gente aguenta mais porrada, isso eu tenho certeza. No esporte como na vida, as mulheres têm sua força.
E amanhã, na quarta reportagem da série, um retrato negativo. As estatísticas mostram que a violência contra as mulheres persiste, uma situação que precisa acabar. E a gente volta amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você.